Hoje nós vamos meditar um pouquinho e a força da minha meditação não está nos primeiros 4 ou 5 itens, estará no final, onde eu vou deixar o recado de Deus. Mas eu queria conversar com você alguns pontos aqui para a gente começar a seguir essa jornada. Ontem nós colocamos base, é o que vamos falar aos domingos, não hoje. Mas hoje o tema é: qual é o alvo? Que se você não tem um alvo para o ano de 2016, você está perdendo seu tempo. Qual o seu alvo? O alvo é que dá a gente motivação. O alvo faz com que você trabalhe para que aquilo venha a acontecer, não é? Isso é importante, a gente sempre diz, quais são as suas metas, né? Mas eu estou falando, qual é o seu alvo para este ano de 2016, concernente à sua vida cristã principalmente? No capítulo de número 12 de Hebreus, verso 1 a verso 3, eu li esta passagem no dia de ano, e eu gostaria de repetir, mais tarde eu vou te dar um outro texto. Hebreus, fica lá no final da Bíblia. Para aqueles que não fizeram o CETEB, tem dificuldade, porque no CETEB aprende logo onde está escrito. Depois de Filemon. Filemon é um livro interessante, só tem um capítulo. É um conteúdo muito interessante que tem Filemon. Se você depois chegar em casa, quiser fazer uma leitura, é lindo. Fala de um rapaz chamado Onésimo, né? Que houve lá um problema e depois ele é restituído. Muito lindo. É uma leitura bonita. Mas hoje, Hebreus 12, verso 1 a verso 3, por gentileza você vai fazer, só acompanhar, tá bom? Hebreus 12, todos encontraram? Diz o texto: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. É o texto em cima da leitura, não é? Ele diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante. E uma das coisas, não estou lendo não, estou só dando a você um panorama. Uma das coisas que faz um vencedor é perseverar, não desistir antes do final. Temos que ir até o fim. Toda pessoa perseverante, ela é uma pessoa fica mais segura. Quantos aqui namoraram menos de 4 anos para casar? Levante a mão, menos de 4. Quantos namoraram mais de 5 anos? Alguns. Eu namorei 9 anos. Hoje eu vejo o casamento que a pessoa namora 6 meses e já vai casar. Você nem sabe se a mulher quer. Com 6 meses de namoro, você nem sabe se ela quer. Ela ainda está te sondando para ver se despacha você. Aí casa com 6 meses, depois fica com esse negócio, temperamento não deu. Deveria ter temperado mais. Não estou dizendo que seja uma base, mas pelo menos é um princípio, né? Namorar um pouquinho mais para conhecer, saber se é isso mesmo que você quer, porque é melhor desistir antes de casar do que casar e depois sofrer. Então, é uma chance que tem. Então vamos pensar essa manhã um pouquinho sobre esse texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Oremos. Nosso Pai querido, privilégio para nós termos a Tua palavra, termos, Senhor, os ensinamentos, o caminho, a estrada, este livro que nos mostra, Senhor, o princípio, o meio e já revela o final. Senhor, que coisa extraordinária. Este livro que tem atravessado séculos e mais séculos e mantém a mesma vida, mantém o mesmo espírito, porque este não é um livro comum. Este livro é uma revelação do Senhor para os teus filhos. Abençoa, portanto, esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. É muito comum você querer seguir com a leitura, mas se você puder não ler e ouvir um pouquinho, talvez seja melhor. Hoje é o primeiro domingo de 2016. Nós estamos pisando em um novo período e que faz parte da nossa corrida. E nós sabemos que nesta corrida tem os vencedores, como também vai ter os derrotados, que eu espero que não esteja aqui nesta manhã. Eu espero que esteja aqui nesta manhã os vencedores. Não os vencedores só com esta palavra, estou vencendo. Não. Vencedores perseverantes. Eu espero que esteja isso acontecendo. O que eu quero dizer, qual é o alvo? Chegar à glória de Deus. Meu alvo é passar por este mundo, passar até por tribulações, passar por lutas que acontecem com todos nós. Mas eu tenho um alvo, meu alvo é chegar à glória eterna, estar ao lado do meu Senhor, que me aguarda na eternidade. Este é o meu alvo pessoal. E isto independente de qualquer situação. Por quê? Deixa eu te explicar. Este mundo que você está vivendo é um lugar de treinamento. Você está treinando a vida cristã. Porque quando você chegar diante de Deus na glória do Senhor, a Bíblia diz que lá não há luta, não há tribulação, não entra dor, não entra um monte de gente que não deve entrar mesmo, feiticeiro, idólatra, tem um monte de gente, graças a Deus, que não entra lá. Mas a Bíblia diz que entram aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Então este é o meu alvo, é chegar diante de Deus, passando por lutas, claro, existe. Eu tenho medo de algumas falas que dizem, estou na vitória, só vitória. Você já viu essa frase? Isso é uma frase fraca, porque não existe vitória sem lutas. O problema não é a vitória, eu quero saber qual é a sua força para enfrentar as lutas. Você tem que fazer calo no pé. Corrida do São Silvestre, viu lá? O brasileiro chegou em quinto, coitadinho, chegou a Rio, não aguentando o pé, deve ter tido calo, né? Aí você só vence
aquele pessoal da África, porque lá aquele pessoal não tem carros, tudo só anda correndo. Você viu a barriga deles? Não tem barriga. Sequinho, sequinho, né? Mas você pensa que é brincadeira, não sei quantos quilômetros é aquilo, correr aquilo tudo. Tem gente que começou e parou logo no... 1 quilômetro já parou, não deu para ele, né? Mas tem aqueles que chegou e bateu naquela coisa e recebeu 80 mil. Era o prêmio, 80 mil, né? Valeu a pena para eles. 80 mil para eles vale muito. Portanto, me ouça, por gentileza, o que eu estou tentando explicar para você. Nós estamos, portanto, dentro de um mundo que é o treinamento. E quando você vê uma pessoa reclamando muito, não, porque estou passando por isso, passando por aquilo, se você falar comigo, eu digo, graças a Deus. Porque se você está passando por lutas, é sinal de que Deus está trabalhando com você. As lutas fazem parte do dia a dia. Eu não estou dizendo que eu tenho que viver uma vida só de luta, de miséria para chegar. Não é isso. Eu estou dizendo que as lutas acontecem. E você tem que estar preparado para enfrentá-las cada dia que aparece. Segundo aspecto, nós podemos ver na Bíblia tantos homens e mulheres que servem de testemunhos para nós. Como diz o texto, né? Rodeado de testemunhas que tiveram uma fé viva, apesar das lutas que enfrentaram. Quantas pessoas você conhece? Eu conheci uma senhora aqui da igreja que se converteu através do programa de televisão. Quando o bispo Roberto diz, coloque a sua mão na tela, e ela colocou a mão e ela foi, naquele dia o Senhor salvou. Ela passou por lutas, com problemas dali, daqui, e ela chegou ao final, eu fiz o sepultamento dela, o nome eu não esqueci, Maria José dos Prazeres. Uma mulher que sempre que ia conversar com você, ela nunca te falava em miséria, ela falava no amor de Deus. Ele me alcançou, Ele transformou, e ela exaltava a Deus com a sua fé, mesmo passando por lutas, e isto olhando lá. Se você voltar nesse capítulo, você descobre, no capítulo de número 11, os israelitas em Canaã. Olha que coisa extraordinária, isso é um testemunho para nós. Ele diz, você está rodeado, está aí no mesmo livro, capítulo 11, verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Olha que coisa fantástica, né? 7 dias rodeando. Tem gente que vem na igreja hoje e Deus não abençoou, já não volta mais. Eu acho que foi daí que inventaram esse negócio de corrente de 7 dias, né? Eu tenho problema com esse negócio de corrente. Continue a leitura. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefe, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter o superior na ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, açoite, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, e andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabelo, homens dos quais, verso 38, o mundo não era digno. Olha para mim, quando você olha estes homens aqui, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu não passei por isso aqui, irmãos. Eu não passei, você não passou. Estes homens é chamado dos heróis da fé. E eu ontem voltei lá, eu tenho um livro lá chamado do Herói da Fé, e eu fui ver uns homens que desbravaram no início da jornada. E eu fui ver a data deles, homens que morreram com 48 anos, 56 anos, e que fizeram tanta coisa. Homens que saíram de casa para viajar para as missões, deixando a mulher com filhos, e não voltaram, porque foram queimados lá, destruídos. Hoje nós temos uma vida cristã, vamos usar um português bem claro, de muita moleza. Hoje a nossa vida cristã é uma vida de moleza, graças a Deus, que eles pagaram o preço. Se você vê a vida, João, aquele que diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha a morte daquele homem, cortaram o pescoço e botaram numa bandeja para agradar a um rei corrupto, a um rei com a vida toda torta. Este homem que disse, eis o Cordeiro, ele morreu. Então estes homens trazem para mim uma lição de que eu não tenho nem o direito de reclamar por qualquer situação pequena que esteja acontecendo. Eu não tenho direito. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, porque há pessoas cristãs que reclamam demais da vida. Reclama qualquer coisinha, está reclamando. Eu acho que você chegou um momento, como eu também, de ver que essas vidas foram exemplos para nós. Por isso, nós rodeados de tão grande nuvem de testemunha, de pessoas que entregaram a sua própria vida pela causa do Mestre, pela causa do Evangelho. Eu espero que você saia daqui nesta manhã completamente fortalecido e que você não perca o alvo. Se o seu alvo é chegar à glória de Deus, ser recebido na glória pelo Senhor, que diz, bendito do meu Pai, entra no seu lugar, eu espero que você chegue lá, e que você não desanime pelo caminhar, e que você não falhe, que você não entregue a sua vida às coisas erradas desta vida, para você não ser machucado na sua vida cristã. Portanto, a vida e o exemplo destes que foram no passado, no início da igreja, e também no presente, quantos nos inspira a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós, como estamos construindo a nossa vida? Estamos inspirados em quem? Conheci um homem que era um dos homens perigosos no Morro do Estado, lá em Niterói. Ele era um armador de ferro, fazia coisa, um homem sofredor, se converteu ao Evangelho, um homem de uma vida dedicada a Deus completamente, um escuro com 1,90 m mais ou menos, magrinho. E este homem às vezes chegava lá para mim e dizia, ele me chamava de irmão Rubi. Irmão Rubi, a obra está indo bem lá na roça, lá Macuco, naquela região lá. E eu passo na porta daquela igreja lá na Assembleia de Deus, eu paro e eu digo, aqui tem alguns tijolos que eu comprei para ajudar a construir aquela igreja. Este homem saiu por aquelas fazendas, um jipe velho, trabalhando, ministrando a palavra. A vida dele foi dedicada inteiramente a Deus. Mas eu nunca vi aquele homem reclamar.
Ele estava sempre alegre e morreu, passou mal aí em Cachoeira de Macacu. A sua esposa botaram ele no carro e ele dentro do carro quase morreu nos braços da mulher e falou: minha velha, não casa mais não, você tem muita gente para criar. Os filhos tinham um monte de filho. Um homem que nos dá uma lição. Nosso bispo primaz da denominação, não agora é o filho, bispo Walter, bispo Roberto McAllister, um homem de uma fé, de uma dedicação, de uma entrega. Ele não queria saber de nada. Ele disse que o único problema que ele tinha maior é que ele gostava de camarão, e camarão é caro. Disse que era o único problema dele, é comer camarão. E ele estava sempre na churrascaria Copacabana para almoçar e comia camarão. Mas um homem despreendido de dinheiro, despreendido. Um homem que ele viajava para pregar na América, trazia dinheiro de lá, dinheiro pesado. E ele não ficava para ele, botava tudo na obra para construir, para fazer isso, fazer aquilo. Dedicou inteiramente a sua vida à obra de Deus. E eu podia falar mais coisas. Um homem que quando chegava, abria o cantor ou o inário para cantar, tinha doce na sua voz. Minha mulher ontem está me lembrando de uma canção que ela veio no ouvido dela, que ele cantava, né? Ela está lá atrás, eu nem lembro qual foi. Um homem que tinha um doce, tocava um piano assim meio de lado, tocava piano, cantando, dirigia o hino, dirigia louvor, tirava a oferta, pregava, fazia tudo no início. E hoje temos aqui multidões e multidões desse ministério. E eu fico triste porque eles dividiram depois e começaram a criar a igreja Nova Vida, não sei o que, Nova Vida, não sei o que, tudo fruto. E este nome Nova Vida, ele é registrado, pertence à nossa igreja. Mas ele disse: eu nunca vou brigar na justiça por causa de nome, porque esse nome Nova Vida é registrado. Mas eu não vou brigar por causa de nome. Quem quiser que leve o nome, leva o que quiser. Eu não vou brigar. Este é testemunho de um homem de fé e que amava a obra de Deus. Morreu num transplante de coração e não resistiu, 63 anos de idade. Então estes homens me dizem algumas coisas. Estes homens me falam alguma coisa para a minha vida de fé, para aquilo que eu estou vivendo hoje. Nós vivemos, portanto, dentro de um mundo, irmãos, onde o pessimismo, o medo, o descrédito está fazendo tantas vítimas, e até pessoas cristãs estão caindo nesta armadilha diabólica. Me ouça, por favor. Nós estamos vivendo, porque há um espírito dentro deste mundo, Brasil, lá fora não, aqui, tentando fazer com que as pessoas neste ano de 2016 já entrem derrotado. Conhece aquela pessoa? Já perdi mesmo. Não adianta mais. Se você não entender, se você não se cuidar, este espírito, ele é contagioso. Ah, pastor, mas o senhor é de convicção. Meu filho, leia o que diz a Bíblia, não os jornais. Se você ler a Bíblia, você vai entender que existe um Deus que está sentado no trono e tudo está no controle dele. Ouça bem, presidentes morrem, deputados morrem, graças a Deus. Alguns vão até para o inferno, porque são rejeitadores do Evangelho. Mas o Senhor está no trono. E a sua vida como cristão, a minha, não depende disto, não depende das situações. Eu dependo de Deus, meu alvo é Ele. Se você entender isto, você vai superar, você vai passar por cima de todas estas coisas que são ruins, perniciosas, mas você vê que há este espírito de medo, de pavor. Há poucos dias, em São Paulo, né?
Não, a água não é porque vai faltar água. Agora ele não sabe onde vão botar tanta água. Agora a água está dentro de casa, pelos meios das casas. Ao invés de dizer assim, não, daqui a pouco vai chover, o Senhor Deus vai mandar chuva, vai voltar os reservatórios. É só críticas, é só colocando pavor nas pessoas. Isso é um espírito. E Deus manda chuva. Deus manda chuva, ele é o dono. Deus prometeu com certeza. O que é que você cantou? Deus prometeu com certeza, de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem por, chuva de graça. Manda-nos chuva, chuva do Consolador. Ele tem chuva, Ele tem sol, Ele tem nuvem, Ele tem todas as coisas debaixo das suas mãos. Qual é o seu alvo? Espero que não seja um alvo fraco. João capítulo 17. Nossa reunião dia de Santa Ceia demora 2 horas. Pode até acabar antes um pouco. Espero que você tenha esse tempo para oferecer a Deus, que é o melhor tempo nosso. Eu sirvo a um Senhor que esteve neste mundo, preparou um grupo de pessoas, habilitou para pregar o Evangelho. Ele volta, foi crucificado, ressuscitou, ele volta à glória do Pai, e ele deixou para mim e para você alguns princípios. Se você puder ler, capítulo 17, esta oração que ele deixou para mim e para você. Ele disse, capítulo de número 17 de João, encontrou? Verso de número 13. Ele diz assim, verso 12: quando eu estava no mundo, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E ele diz, olha, eu protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E no verso 13 ele diz, mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado, o que é verso 14, o que ele diz? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aqui no verso 15, o que ele disse? Não peço que os tires do mundo, e sim que guarde do mal. Porque no verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. E no verso 17, o que ele diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quem falou foi Jesus, irmãos. Irmãos, isso aqui é Jesus que falou. Tanto que o tema aí é oração sacerdotal do sacerdote supremo, que fez esta oração, entregando, dizendo, guarda, protege. Eu tenho certeza que a igreja dele, eu digo igreja, aqueles que obedecem a sua palavra, estarão debaixo da sua proteção, independente do que venha a acontecer. O único mal que poderá acontecer maior é ele te tirar e te levar para a sua glória, que não é mal, seria um benefício maior. Portanto, será que temos promessa ou não? Será que essas promessas não são suficientes? Nós não somos deste mundo. A minha palavra de hoje para a igreja do Senhor: vamos manter a nossa fé viva no Senhor. Ouça bem, igreja,
mantenha a sua fé viva no Senhor. E eu reservei para nós fecharmos este assunto com um conselho e uma advertência perigosa. E isto mexeu com o meu coração. O livro é Juízes. Deuteronômio, vai à frente. Depois de Josué, você vai encontrar o livro de Números. Juízes, aliás. O capítulo 6 fala de um homem e fala de uma nação rebelde. Fala de um povo que não deu ouvido a Deus. E Deus teve que agir. Capítulo 6, os primeiros versículos diz o que? Vamos ver. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor, olha que coisa, olha, os entregou nas mãos dos medianitas. Ouça, olha para mim. Às vezes as pessoas cristãs abandonam o Senhor e começam a reclamar da vida. Quando você abandona, você está entregue a este mundo. Ou se Deus tira a mão dele. Se Ele tirar a mão de sobre nós, você está perdido. Ele entrega. É isso que você quer? Conhece aquele filho que... agora eu vou embora daqui de casa, papai. O pai diz, você quer? Vai. Vai lá, se arrebenta, começa a dormir até na sarjeta. Por quê? Porque apresentou rebeldia contra seus pais. Podia falar sobre o filho pródigo. Não existe lugar mais seguro que a casa do papai e da mamãe. Não existe lar melhor do que o lar de papai e de mamãe. Mas talvez você não seja um bom filho, aí é outra coisa. Mas o lar é bom, que papai dá. Ouça, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, olha bem, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, pois subiam com os seus gados, tendas e vinho, como gafanhotos, a tanta multidão que não podiam cantar. Daí os filhos de Israel, olha para mim, os filhos de Israel começaram a reclamar. Oh Deus! Não continue a leitura não. Oh Deus! Pastor, depois que eu estou na igreja, eu estou sofrendo. Que bom. Graças a Deus. Tem 2 maneiras de sofrer. Uma porque você abandonou o Senhor ou abandona. E a outra porque Deus está dando a você capacidade de superação. Uma maneira. 2 maneiras. Olha para mim. Fique atento no que eu vou dizer a você. Deus então chama Gideão. Eu digo, foi lá procurar Gideão. Gideão, vamos fazer um negócio? Verso 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biarrita, e Gideão, seu filho estava aqui, que é de uma tribo de Manassés, estava no lugar. Então o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essas coisas todas? E que é feito de todas as suas maravilhas? Os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir. Ele contou tudo aqui. Olha para mim. Estou pulando para você no lugar tempo. Gideão foi chamado. Também começou a falar. Deus falou: rapazes, me ouça por gentileza, não leia, me ouça. Deus falou: Gideão, desta maneira aí não se tem vitória. No verso de número 25, diz o Senhor: naquela mesma noite lhes disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, aqui ele diz, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e contra os postes de Íro, que está lá, e edifica neste lugar um altar a mim. Olha para mim, queridos. A primeira coisa que Deus falou, primeira coisa, enquanto não derrubar, olha para mim, enquanto não derrubar o altar de Baal, não espere muitas coisas de Deus. Que pode ser o altar de Baal hoje? Tantas coisas. Se você não romper com o seu passado, se você não crucificar o seu passado, não quebrar este altar da miséria, um altar que te aprisiona, como Deus vai te alcançar? Enquanto não destruir este altar dentro da vida, onde tem o assento do inimigo, você não vai vencer as coisas. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Este ano será um ano de vitória, mas também é preciso quebrar esses altares que tanto queima incenso para Deus como para as coisas erradas deste mundo. Deus falou: destrói este altar. Destrói. Ouça o que eu vou te dizer para encerrar. Irmãos, deixa 2015 para trás. Deixa 2015 para trás. O que não deu certo, larga para lá. Porque Deus tem um novo para todos nós. Repita comigo: Deus tem um novo para todos nós. Temos que deixar todo o passado para viver uma vida nova com Ele. Isso é muito mais sério que as pessoas pensam. Não é só literatura, leitura. Estava lá o inimigo. Plantavam e ele arrancava, comia tudo. E Deus falou: olha, a solução é única. Vai lá, destrói o altar, cortou o pescoço daquela turma toda, deitou no chão, quebra tudo, agora faz um altar para Deus. Porque se Deus estiver no altar dele, dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, se ele não estiver no altar, não adianta. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. E aí você tem material para pensar. Você está com material na mão para você pensar. Vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Nossos irmãos músicos, enquanto eles se preparam, todas as cabeças curvadas. Querido Pai, eu deixo esta palavra com a igreja do Senhor, mas também comigo, Pai, porque nós estamos neste barco. Sabemos que o mundo nunca foi diferente, ele sempre é o que é. O mundo
ele tem os seus problemas por causa dos que vivem nele, porque a água continua jorrando nos rios, o sol continua dando a sua claridade, a luz continua brilhando à noite, as chuvas caem. Quem atrapalha, Senhor, é o ser humano. Por isso, Pai, que nós possamos nos achegarmos ao Senhor, manter a nossa vida diante do Senhor, e que este altar dentro do nosso coração jamais se permita a queimar fogo estranho ou aquilo que não pertence ao Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus, amém.